Olá, galera! Hoje eu vim aqui falar com vocês justamente sobre este título do vídeo, que é Por que continuar? E me acompanhe. Primeiramente, eu quero agradecer que o último vídeo que eu falei sobre ansiedade, sobre essas coisas que andou acontecendo comigo, sobre essas crises, chegou a 10 mil visualizações e eu tô muito feliz, muito grata de verdade. E mesmo falando umas coisas erradas no vídeo que eu tava querendo me referir sobre o passado, eu falei sobre o futuro e algumas coisas que a gente acaba se perdendo e eu acabei falando. E mesmo assim as visualizações cresceram e eu tô muito feliz. Então, se vocês gostarem desse vídeo tanto quanto o outro, não se esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscreverem no canal, de divulgarem com outras pessoas que estão passando por isso e precisam ouvir. Eu sou grata de todo o coração. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre tratarmos as nossas crises. Eu vi várias pregações já, várias pessoas falando sobre isso, e eu achei muito importante, muito interessante. E eu gostaria de falar como foi comigo e o que eu fiz. Eu falei com vocês a respeito sobre ansiedade no outro vídeo, e o problema da minha ansiedade, eu comecei a ficar ansiosa foi pelo fato de eu começar a sentir dores do lado esquerdo. Eu comecei a sentir o meu lado esquerdo repuxando. Comecei a sentir o meu braço dormente e tudo mais, sobre todas essas dores. E eu acabei ficando muito preocupada. Eu fui no médico, eu fui num clínico geral. E ele fez lá todo o procedimento em questão do... porque eu tava preocupada se não era problema no coração. Ele fez os procedimentos e meu coração tava tudo certo, tudo sob controle. Isso justamente era sobre a ansiedade. Ele perguntou se eu tinha passado por algum momento emocional, alguma coisa. E eu falei que tinha sido justamente que eu comecei a sentir essas coisas. Foi quando eu saí da casa dos meus pais e vim morar aqui com o Matheus, né? E ele começou a falar... Começou ali a conversar comigo sobre isso, que daqui a pouco isso ia passar, que era um momento emocional. E ele me receitou um remédio que é o Rivotril. Ele me receitou esse remédio que é pra acalmar e tudo mais. Só que isso já fez uma semana hoje que eu fui lá e eu não precisei tomar. O que eu quero dizer pra vocês a respeito disso é que mesmo nós sendo cristãos, e nós estando focados em Deus ou crendo em Deus, nós também passamos por momentos assim. Nós temos que separar e saber que nós somos carne, que nós somos espírito e nós somos alma, né? E muitas vezes, nem sempre, quando nós estamos assim, é espiritual. Nem sempre é espiritual. Às vezes pode ser o corpo sim dizendo que tu precisa fazer alguma coisa. Às vezes é o corpo sim dizendo que tu precisa ver o que tá acontecendo. E eu recebi conselhos de pessoas da igreja e tudo mais, da igreja que eu congrego, e me aconselharam a ir ver isso. E daí sim, justamente era algo emocional. Que dia após dia eu tô melhorando. Não tive mais crises assim que eu não conseguia dormir. E o que eu tive foi síndrome do pânico, né? Que qualquer coisa eu achava que eu ia morrer. E como eu disse no outro vídeo, são momentos bem difíceis, coisas bem horríveis. Só que hoje o que eu quero trazer pra vocês é trate suas crises, né? Se tu tá passando por momentos assim, procure sim, conversa com Deus, entrega nas mãos de Deus, mas também vai atrás, sabe? Cuida da tua saúde, porque é muito importante. E falando justamente sobre isso, eu quero ler uma passagem que se encontra em Mateus 6:33. Se vocês ouvirem barulhos, perdoem, que tá em construção aqui, mas acho que não vai atrapalhar muito não. Mateus 6:33, que diz assim: Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. Coloquem as coisas de Deus em primeiro lugar. E quando eu comecei a passar por isso, eu voltei para Deus. E eu nem tinha colocado ainda as coisas diante de Deus. E eu só tinha pensado em colocar as coisas, o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus já começou a me mostrar, começou a renovar
as esperanças dele na minha vida. Então, por que continuar? E eu quero trazer isso pra vocês. Por que nós devemos continuar? E é tão legal que Deus é tão bom com a gente que a gente acha que não tem mais o porquê continuar, o porquê tentar continuar investindo nisso, sendo que não tem mais o porquê. Tipo, ai, minha vida nada acontece. E eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso, de que eu podia, tipo, na verdade todo mundo tem uma fase assim. Todo mundo podia largar tudo pra cima, não tem nada acontecendo, por que eu vou continuar? Só que Deus começou a renovar isso. E eu coloquei o reino dele em primeiro lugar. E ele começou a tratar a minha alma. Ele começou a tratar o meu corpo, minha mente, meu espírito. Eu não vou dizer pra vocês, agora eu já tô 100%, tô tranquila, tipo, eu tô descansada, assim. Não, mas Deus está trabalhando isso na minha vida dia após dia. Deus está descansando o meu coração dia após dia, um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez Deus tem acalmado o meu coração. E eu quero falar pra vocês é que eu coloquei a minha vida diante de Deus. E Deus já começou a organizar todas as coisas de novo na minha vida. E eu tô louca pra falar pra vocês, mas ainda não, porque ainda não se concretizou. Mas está tudo se encaminhando pra isso. E mais adiante sim eu vou falar com vocês sobre isso. Mas o que eu quero dizer, quero deixar aqui pra vocês é que continuem. Continuem crendo. Continuem acreditando nos sonhos em que vocês colocaram diante de Deus. E o que eu quero, uma passagem que eu quero deixar aqui, que se encontra em Lamentações 3, o versículo 55. Do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouvisse o meu grito. No dia em que te chamei, chegastes perto de mim e disseste, não tenha medo. Ó Senhor, tu viestes me socorrer e salvastes a minha vida. Sobre esta passagem, eu antes de ir ao médico, eu estava vendo as pregações sobre tratar as suas crises. E ali o pastor falava sobre por que quando nós estamos felizes, nós não fazemos de tudo para que essa felicidade acabe. Nós aproveitamos a felicidade, né? E a tristeza, a gente acaba querendo, que ela saia de uma vez, assim, eu não quero sentir isso, não quero sentir. Só que isso precisa ser vivido. A gente precisa passar por isso, porque isso é uma questão de amadurecimento, é uma questão de que o nosso corpo e nós precisamos passar por isso. Que nem tava falando ali no início fala assim... E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. E eu ouvi essa pregação e entrei no meu canto, no quarto, no banheiro e falei com Deus, Deus, eu preciso passar por isso, mas está sendo difícil. Só que eu preciso ter paciência e suportar isso em Ti. Porque eu sei que o Senhor vai continuar comigo, o Senhor vai continuar ali do meu lado, me acalmando, como o Senhor sempre esteve. O Senhor nunca me abandonou. Porque neste momento eu vou achar que eu vou estar sozinha. E Deus começou a me acalmar. E eu comecei a suportar isso. Eu comecei não a simplesmente eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Não, eu quero viver. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver. E eu comecei a meditar sobre isso. E Deus foi fiel e maravilhoso comigo, e Ele tem sido maravilhoso. Ele tem feito eu me organizar e colocar as coisas diante dele. E o que eu quero dizer pra vocês é que não desistem de sonhar, não desistem de acreditar, não desistem dos sonhos de vocês. Por mais que eu acabei pecando, e eu acho que eu entristeci Deus demais, e Ele não vai mais ouvir a minha oração, Ele não vai mais ouvir aquilo que eu preciso. Só que eu tenho muitos sonhos, e eu tenho um sonho que eu já planejei até a data, há uns 2, 3 anos atrás. E a data seria no final desse ano, dia 7 de dezembro de 2019. E eu acredito que isso vai acontecer.
eu acredito que isso vai se realizar. Porque não foi só eu que sonhei, foi eu e Deus. Eu e Deus que sonhamos. E eu tenho certeza que se esses sonhos não saíram e não me desanimaram, nem no momento em que eu tava entristecida, nem no momento que eu tava desesperada e com medo, esse sonho que eu tenho, ele não foi embora. Ele continuou dentro de mim. Esse sonho continuou penetrando dentro de mim e cada vez que eu penso nele, mais ainda eu me alegro, mais ainda eu continuo confiando e acreditando em Deus. E por mais que as pessoas falam, Edna, mas tu não tem renda pra isso. Tua família também não tem uma renda pra isso. Só que eu confio em Deus. E a minha fé está nele e sabe que não passa na minha mente que isso não vai acontecer. Tá, Edna, mas se não acontecer e tu te frustrar, eu não vou me frustrar, porque eu sei que isso vai acontecer. E eu tenho fé, porque tudo é um plano de Deus. E cada vez que vai se passando, cada vez Deus se confirma isso em detalhes, sabe? Em detalhes. E porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus maravilhoso. E quando isso estiver passando por isso, vai no secreto do teu quarto, pega um lugar assim e coloca diante de Deus. Diz, eu tô passando por isso, aquilo. Mas me ajuda a passar por isso. Me ajuda a viver sobre isso. Eu não quero apenas existir, apenas sobreviver. Eu quero viver isso. Eu quero colocar o meu coração diante de ti, colocar o teu reino em primeiro lugar, porque eu sei que o Senhor é Deus. E todos esses sonhos que eu já sonhei, eu não sonhei sozinha. Eu sonhei contigo, o Senhor que sonhou comigo. E eu não tenho apenas um sonho, eu tenho vários sonhos. E eu sei que eles vão se realizar porque não fui eu que sonhei, foi Deus que sonhou eles para mim. E eu acredito nisso. E eu quero ler uma passagem que se encontra em 2 Crônicas, que fala sobre medo. Que Josafá também passou por medo quando houve aquela guerra com os edomitas, anomitas, todos esses mitas. Quando houve essa guerra contra eles, Josafá falou assim: ó nosso Deus, castiga essa gente. Tá em 2 Crônicas 20, 12, que diz assim: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que estava avançando contra nós. Não sabemos o que fazer, e olhamos para ti pedindo socorro. No 14 diz assim: de repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá, prestem atenção e escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com ele no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Essa foi a palavra que o presbítero Pet falou ontem no culto. E ele começou a falar sobre isso, sobre medo. Que muitas vezes acontecem essas coisas conosco e a gente acaba entrando em desespero. Só que o Senhor fala: e não se assustem, porque essa guerra não é de vocês. Essa guerra é minha. Apenas fiquem tranquilos. Relaxem. Entreguem a mim e vejam o que eu vou fazer. E ele até dá uma suposição assim, sabe? De olhando assim as coisas acontecendo. Ele ficou parado assim, olhando. E é isso que nós devemos fazer. Não adianta a gente entrar em desespero. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil.
mas nós temos que entregar a Deus e saber que Ele é Deus e não somos nós que lutamos as nossas lutas, é Ele quem luta por nós. Entendeu? O que a gente deve fazer aqui, ó. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Quando encontrarem vocês, não precisam lutar. Fiquem parados ali e vocês verão o Senhor. Deus salvará vocês. Fiquem ali, tranquilos. É difícil? É muito difícil. Mas Deus está mandando isso. Fiquem tranquilos, fiquem parados. Ali assim, ó. Só esperando. E vejam o que eu vou fazer. E sabe o que Deus fez? Então o rei Josafá, esse aqui não é Deus ainda, o rei Josafá, se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus e o adoraram. Aí mais, eu acho que daí aqui... Aí no dia que amanheceu tudo mais, eles saíram para a guerra. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os anomitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os anomitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os anomitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Eles mesmos se destruíram, eles mesmos. Quando o exército de Judá chegou ao lugar alto do deserto, eles viram um chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. O povo de Josafá, o exército de Josafá, apenas louvaram a Deus e cantavam: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles simplesmente louvavam e adoravam a Deus, e Deus lutava na luta deles. Deus lutava por eles. Quando eles chegaram para ver lá na guerra o que tinha acontecido, a guerra já tinha acabado. E ali, no decorrer do texto, eles começam a falar que daí eles foram e só viam mortos pelo chão e foram pegando as coisas que tinham ali, as armaduras e tudo mais ali. Deus é fiel e Ele sabe o que Ele faz. Apenas confia, descansa e acredita em Deus. Não desanima, louva. Não entra em desespero, descansa. É difícil, é muito difícil, mas coloca o teu coração diante de Deus. Chega com sinceridade diante de Deus e fala assim: ó Deus, eu não posso mais. Eu não tenho forças e eu não sei o que fazer. Mas o Senhor é o dono da minha vida e o Senhor é aquele que me criou. O Senhor é o que luta as minhas lutas. E o Senhor é o que me ajudou. O Senhor é o que sonhou os sonhos comigo. Então confia em Deus. Descansa em Deus. E acredita porque Deus é fiel. E Ele pode todas as coisas. Ele toma o controle das nossas vidas. Ele tira toda a ansiedade. Ele tira todo o medo. E faz a gente voltar a ter esperança. Ele faz a gente voltar a crer e acreditar que Ele é Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de me ajudar a compartilhar e a crescer juntos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.